Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal. E pessoal, nesse vídeo vou falar de um tema um pouco polêmico aqui no YouTube. Acho que eu nem deveria estar fazendo esse vídeo aqui, o canal está no começo ainda, talvez até atrapalhe aí o crescimento do canal. Mas como aqui a gente está com uma proposta de vlog, né? Então, assuntos aleatórios aqui no canal acho que vão ser bem corriqueiros, bem frequentes. Então, por que não fazer? Para dar uma testada também, para ver como que o YouTube leva esse tipo de conteúdo. Bom, vou procurar ser o mais... evitar palavras aqui, né? Já para não ter esse tipo de problema, beleza? Mas vamos ver se alguém se identifica com esse vídeo aqui, né? Racismo nos anos 90. Os anos 90 foi onde eu passei a minha infância praticamente inteira. Teve também nos anos 80, mas eu já não lembro de nada porque eu era muito novo, né? Final dos anos 80. Eu lembro bem dos anos 90. Teve ali a minha infância nos anos 90 e também até um pouco parte da adolescência, da juventude ali. E a gente tinha os amigos, né? Entre aspas, os amigos. E era bem comum, assim, brincadeiras. Hoje em dia, na época nem existia essa palavra ainda, bullying, né? Hoje em dia a gente pode falar assim, bullying. E na época, pessoal, não tinha muito o que fazer. Você tinha que aprender a conviver com aquilo. Não tinha para onde correr, não tinha para onde pedir ajuda, não tinha nada disso. E para mim, imagino que foi até um pouco mais difícil, porque eu perdi meu pai muito cedo e eu não sabia como lidar com isso, não tinha instruções de como lidar. Né, geralmente nessas situações entra o pai ou a mãe, né, para auxiliar ali com palavras como agir em situações como essa, e eu tive que aprender meio que na marra, meio sozinho. Olha, eu confesso que eu sofri bastante assim nessa questão, só que sofri entre aspas também porque eu aprendi a conviver bastante com isso, como era muito dos mais próximos, né, que eu sofria racismo. Como era bem corriqueira a situação, eu aprendi, assim, de certa forma, a lidar com isso, beleza? Voltando, né, eu aprendi a lidar sozinho, porque eu não tinha pai, meu pai faleceu, eu era muito jovem, eu tinha 7 anos quando meu pai faleceu, então não tinha instruções. Até também se meu pai estivesse vivo também, eu não acredito que ele ia ajudar em alguma coisa, porque o meu pai era alcoólatra, né, era viciado em álcool, então... não sei se ia ajudar muita coisa também, né? Naquela época era comum também, mais comum do que hoje. Hoje ainda é comum, mas naquela época era mais comum do que hoje. Né? Famílias onde o pai era alcoólatra e acabava judiando da mãe. E... a minha mãe também não deu muitas instruções, não culpo ela. Talvez assim, como eu... crianças, né? É mais tipo, tem uns amiguinhos que são... quando é masculino tem uns amigos que são masculinos também, né? Quando é feminino tem as amigas que são... Então minha convivência era mais com os guris também da época. E talvez por causa disso minha mãe não sabia como me dar um conselho mais apropriado para eu agir diante dos insultos, né, das situações de racismo. E pessoal, eu puxo pela memória aqui, o mais incrível, sabe o que é? É que o racismo ele vinha de pessoas que era só porque tinha pele um pouco mais clara do que a minha. Era pessoas negras também, vamos dizer assim. Tipo, não era assim negro, né? Tipo, pessoas mais claras, tinha pele um pouco mais clara que eu. Às vezes tinha o cabelo todo enrolado, todo puxadinho ali também. A maior parte, para vocês terem uma ideia. Eu lembro que a única coisa que ficou na minha memória... foi uma vez que um senhor, né, ele proferiu algumas palavras assim de racismo. Não posso nem falar aqui o que ele falou, porque senão talvez o YouTube vá bloquear o vídeo ou algo do tipo, vá fazer alguma coisa contra o vídeo, mas não posso nem falar. Foi o único que eu me lembre assim, que era branco. Esse senhor, ele era branco. E daí proferiu umas palavras de racismo assim que... e nesse dia eu confesso que eu fiquei bastante sentido, porque ele me pegou assim numa situação de vulnerabilidade, vamos supor assim. Nas outras situações você estava até preparado, você já sabia que você estava interagindo, brincando ali com os coleguinhas ali, aí você sabia que já ia ser daquele jeito, então você já ia meio preparado. Agora esse senhor me pegou despreparado ali, né? Eu estava
Na época era muito comum a gente trabalhar em roça, né? E nessa época eu não sabia direito como fazer as coisas ali, como trabalhar direito. Então eu estava aprendendo ainda. E você quando está aprendendo, você está na empresa. Vamos fazer uma analogia aqui. Quando você está na empresa, nos primeiros dias ali, você está aprendendo ainda, você fica um pouco vulnerável. Você está meio assim, né? Você tem aquele medo assim, né? Você está numa situação de medo. Vamos supor assim. Eu estava nessa situação. Daí ele me proferiu essa palavra. Daí nesse dia ficou marcado. Tanto que já deve fazer mais ou menos uns 28 anos, quase 30 anos mais ou menos, e ainda, né, tá marcado na memória. Acho que quando fica marcado na memória por muito tempo é porque realmente abalou, né? Daí essa foi a situação mais, assim, que me pegou mais desprevenido, assim. E também que era uma coisa, realmente, assim, das outras pessoas não ligava tanto porque eles eram quase negros, também não eram negros, mas eram quase negros, assim, era quase que nem eu, assim, só porque tinham a pele um pouco mais branca, já fazia insultos, né, então eu já estava meio acostumado já. Bom, esse senhor hoje, ele ainda é vivo, mas ele teve um problema bem sério que é o Alzheimer. Eu não tenho raiva dele não, tá? Até inclusive ele era bem conhecido assim, né? E até algum tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás mais ou menos, eu encontrava ele na rua, tudo. Acho que ele não lembrava da situação, né? Geralmente quem faz esse tipo de ataques, às vezes não lembra da situação, mas eu sempre via e às vezes eu lembrava. Eu sempre cumprimentava ele assim, porque era meio conhecido, né? E hoje ele está numa casa de apoio que são os lares que fala hoje, né? Os lares de apoio de pessoas idosas, né? Que às vezes a família não cuida, daí coloca lá. É o antigo asilo, vamos supor assim. Hoje não é asilo mais, hoje são lares, né? Lares que cuidam de idosos, assim, vamos dizer assim. Com Alzheimer, infelizmente ele ficou com Alzheimer, né? Mas, enfim. Aí já na vida adulta, né? Sempre tem, assim, aquelas pessoas que brincam, né? Aí você já consegue, não sei se é por causa da infância, né? Você consegue levar na esportiva e às vezes você entende também que a pessoa tá brincando, às vezes a pessoa não quer te ofender, tá? Mas sempre tem, às vezes pessoas que estão até inclusive no lugar de fala, né? O que quer dizer com lugar de fala? Por exemplo, é a mesma coisa da pessoa que ela é gordinha e ela tira sarro de outros gordos, assim, por exemplo. Então tem outras pessoas também que são quase negras, têm uma pele um pouco mais clara, assim, às vezes faz as brincadeiras. Na esportiva, não imagino que elas queiram ofender, né? Às vezes, até eu também, até eu falo também, eu vejo que ela fala, daí eu falo respondendo também, né? Assim, na brincadeira também, até normal assim, e eu não me incomodo com isso. Agora uma coisa que eu penso, né, que era um negócio, era incrível como as pessoas às vezes era negra também, né, só porque tinha pele um pouco mais clara, queria insultar e tal, né, é bem curioso assim. Uma coisa que me aconteceu, pessoal, devia ter mais ou menos ali uns 14, 15 anos, não lembro direito, mais ou menos isso. Daí eu não conhecia, eu nem deveria estar comentando isso aqui, porque eu acho que o YouTube ele vai... Vamos ver como é que vai ser. Tinha um colega meu, que ele tinha pele mais clara que eu, talvez ele até lembre dessa situação, ele tinha pele mais clara que eu, só que ele tinha um apelido de crioulo, e ele não gostava desse apelido, entendeu? E eu realmente não sabia o significado da palavra crioulo. Crioulo é negro, né? E eu não sabia. E daí às vezes a gente discutia tal, naquela brincadeira, um zoando o outro, daí eu chamava ele de crioulo, só que eu não sabia o significado, entendeu? Até que um dia dentro da escola, uma professora, ela ficou pé da vida mesmo, porque a gente, né, naquela zoação com o outro ali, daí eu falei, ô crioulo! Só que ele tinha pele mais clara que eu, daí a professora, ela olhou na minha cara e falou assim, você já viu a cor da sua pele para você chamar ele de crioulo? Se esse colega meu, se ele vir esse vídeo, eu acho que ele não vai ver, porque o canal é pequeno ainda, né? Talvez um dia ele veja, não sei. Ele vai se lembrar.
Daí eu fiquei pensando naquilo, daí que eu fui pesquisar o significado da palavra, né? Eu vi que crioulo era negro. Tá, falei, realmente não é não é um bom apelido para eu chamar ele, né? Outras pessoas até poderiam chamar, né? Mas para vocês verem, tipo, ele tinha pele mais branca do que eu e teve o apelido de crioulo. Né? Talvez a pessoa que colocou o apelido nele sabia do significado, mas eu não sabia. Mas então é isso daí, pessoal. O relato aí, racismo nos anos 90. Era triste, hein? O negócio, o cara, ele tinha que se virar sozinho. Não tinha esse negócio de ficar reclamando pra mãe, pro pai, pelo menos na minha situação, né? Pra professor, não, você tinha que se virar com as armas que você tinha, cara. Era complicado. E às vezes a gente até usava a mesma arma. Sendo que não é uma boa, né? Uma boa ideia. Beleza? Então é isso aí. Uma curiosidade pra vocês, um vídeo aí descontraído. Vamos ficando por aqui. Até o próximo.